Iniciei a gravação. Bom dia. Meu nome é Bruna. Eu sou formada em Direito. A minha graduação é em Direito. A minha pós-graduação, que eu fiz logo depois, que foi a grande virada epistemológica, mas não só epistemológica, mas uma virada de visão de mundo mesmo. Foi essa pós-graduação que eu fiz em Gênero e Direito, que aliou dois assuntos que me são muito afetos. E nessa pós-graduação eu apresentei o trabalho que vocês estão vendo a apresentação, né? Essa apresentação foi a apresentação que eu fiz para encerrar a pós-graduação. Eu apresentei um artigo que eu enviei para vocês e com essa apresentação de slides sobre guarda compartilhada, porque a minha experiência de trabalho é uma experiência dentro do Ministério Público muito relacionada com as promotorias de família e com as varas de família. E a situação prática das relações dos processos de guarda e das relações de parentesco que se desenvolviam nesses processos me instigou a escrever esse trabalho. Atualmente eu continuo com pesquisas de gênero, mas eu meio que migrei para a ciência política, né? Porque eu faço mestrado atualmente na Unirio em ciência política, mas para pesquisar políticas públicas relacionadas à Lei Maria da Penha. A questão de gênero eu não largo de jeito nenhum, porque foi uma virada muito grande de visão de mundo que me fez entender o direito talvez como uma ferramenta, assim, dessa maneira ideal que a gente imagina quando entra na faculdade, né? Uma ferramenta de transformação social. Apesar de todos os defeitos, de todas as críticas que eu vou elaborar ainda aqui melhor durante o aulão. Então, como vai funcionar? Eu vou falando, vou dando os conceitos. Esse aulão é sobre o trabalho, mas não só sobre ele, porque eu desenvolvi outras pesquisas depois sobre colonialismo e colonialidade, sobre feminismos decoloniais, que tem muita relação com as nossas relações sociais no cotidiano como um todo, e que não foram muito contempladas nessa época. Eu não tinha essa formação. Então eu queria acrescentar algumas coisas, por isso que eu enviei tanto esse texto quanto outros textos. Um texto da Sueli Carneiro, que é muito bom, Mulheres em Movimento, porque ela fala do movimento de mulheres, tanto da Constituinte de 88, quanto outros movimentos que ocorreram e outras questões, diversas questões de mulheres, principalmente as questões atinentes a mulheres negras. Então, eu vou começar sobre Se não estiver passando o slide, vocês me falam. Se não estiver dando para ouvir, enfim. Percursos do online que a gente precisa ir corrigindo. Vou começar pela origem da guarda compartilhada no direito brasileiro. A origem da guarda compartilhada, a origem do direito de guarda, a origem do direito civil como um todo, é do direito português, né? Fomos colônias de Portugal por muito tempo e o direito que vigorava lá vigorava aqui, principalmente as ordenações filipinas. E é um direito, como se supõe, na época das ordenações filipinas, na época do Brasil colonial, um direito de caráter muito colonial. E nesse sentido, um direito feito para homens brancos, homens privilegiados, e que colocava todas as mulheres no segundo plano. Nisso, vendo do ponto de vista da dicotomia homem e mulher,
tipicamente colonial, que não considerava as categorias não brancas de pessoas, as categorias racializadas de pessoas, né? Aliás, eles categorizavam as pessoas em brancos e não brancos, e os não brancos indígenas, negros, enfim, de diversas etnias e raças que compareceram, que compareceram não, que foram trazidos ou que viviam originalmente no Brasil, como o caso dos indígenas, povos originários, eram como criaturas, né? Não eram nem consideradas pessoas. Então, quando a gente trata dessa relação de gênero, da lei, da legislação, ela não estava pensando na época nessas pessoas, porque ela não elevava essas pessoas à categoria de pessoas. Enfim, e existe toda essa problemática por detrás. A primeira legislação civil nossa foi o Código de 16, né? Assim, totalmente nacional, uma das primeiras que teve. Nós tivemos a Constituição do Império, que, enfim, abrangia algumas leis civis, mas uma codificação nesse sentido é o Código de 16. E o Código de 16, eu coloquei até no artigo, ainda tinha muito desse resquício colonial. Colocava, por exemplo, que o dever da guarda era de ambos os cônjuges, né, de cuidado dos menores. Mas, ao mesmo tempo, afirmava que o marido era o chefe dessa sociedade conjugal. Colocava a mulher no segundo status. E aí, ainda, a gente está trabalhando com essa visão ainda um pouco, com esse resquício muito forte do Brasil colônia de enxergar homens brancos e enxergar mulheres brancas. Não muito distante disso, existiam crimes como, aí na esfera criminal, como a vadiagem, né? Que são crimes destinados a vadiagem, a capoeiragem, que são crimes destinados a criminalizar a população negra mesmo no país. Então, eu vou fazendo esses apontamentos para a gente perceber o quanto é importante observar que o direito tem um direcionamento desde os tempos coloniais, desde que o Brasil é Brasil. O direito foi um grande instrumento e ainda é de manutenção do status quo e de uma tecnologia de poder mesmo, de manter os homens privilegiados em seu lugar. Além disso, o antigo Código Civil de 16 dispunha que a guarda dos menores era um privilégio de quem não tinha culpa. O Código de 2016 trabalhava bastante com o conceito de culpa no divórcio, né? Que é uma culpa que quase sempre recai sobre a mulher, independente dela ter traído o marido ou não. Essa questão de culpa, que é muito atrelada a uma questão de honra no direito criminal, que legitimava, por exemplo, o marido a matar a sua esposa defendendo a sua própria honra, era uma coisa que se via. E aí eu coloquei o Estatuto da Mulher Casada porque ele passou a viger em 1962. Até esse ano, as filhas permaneciam com as mães e os filhos maiores de 6 anos, os filhos menores de 6 anos também permaneciam com as mães, mas os maiores eram entregues aos pais. E
E você vê como isso no imaginário popular, de você ter que ter, de uma menina ter que ter uma mulher como exemplo e um menino ter que ter um homem como exemplo, isso nessa classificação dicotômica de homem e mulher que a gente precisa discutir, é muito impregnada na legislação também. E mesmo depois da lei do divórcio, os menores também permaneciam com o cônjuge que não havia sido o culpado da separação. Novamente, a lei do divórcio é uma lei posterior que ainda trabalha com o elemento da culpa na separação. Isso foi uma coisa que se alterou muito depois. Desculpa, gente. Um minuto. O grande marco, e aí a gente trabalha um pouco também com a Sueli Carneiro nesse sentido, um grande marco de mudança na visão do direito das mulheres, que foi uma mudança assim, que ultrapassou os limites do direito civil, direito penal, das caixinhas em que a gente coloca o direito, como se ele não fosse sistemático, é a Constituição Federal de 88, que teve uma forte influência de uma bancada feminista, que foi conhecida na época como bancada do batom, o lobby do batom, que trouxe, além do artigo 5º, tratando sobre igualdade entre homens e mulheres, trouxe outros direitos das mulheres, licença maternidade, enfim. E tentou trazer esse primeiro avanço de equiparação. O Código Civil de 2002, que é o Código Civil atual, veio substituir o de 1916. Ele, na verdade, é um projeto que é dos anos 70, esse Código Civil, e levou esse tempo todo para tramitar e foi sendo alterado, enfim, promulgado em 2002, mas veio muito já na linha do que tem na Constituição, e foi sendo alterado também pelos entendimentos e pelas interpretações que foram se desenvolvendo através da Constituição, né? E mesmo o Código Civil de 2002 ainda tinha alguns problemas, por ser um código que foi primeiramente imaginado ainda nos anos 70, no meio da ditadura, enfim. Algumas imposições do direito de família ainda mantinham a desigualdade entre homens e mulheres, como a presunção de paternidade, que silencia a voz da mulher. O que eu quero dizer com isso? A presunção de paternidade está no artigo 1598 do Código Civil. E é basicamente, se você for casada, se a mulher for casada e der à luz a um filho, você presume que o filho é fruto daquele casamento. Então, se o marido apresentar a certidão de casamento, ou se a mulher apresentar a certidão de casamento, ela consegue registrar o filho no nome do marido. Mas se ela não for casada, a palavra dela dizendo que o filho é da pessoa X, aquele é o pai biológico, de nada vale. Quem precisa reconhecer é o pai. Ela consegue colocar o nome dela como mãe, mas não consegue afirmar por si só, sem ter uma relação registrada, que a outra pessoa é o pai. Mas o contrário serve. O pai consegue registrar no nome da mãe e do pai, enfim. Mas são coisas que a gente vai reparando, vai pincelando e vai se questionando aos poucos, né? Eu acredito numa mudança dentro do direito, apesar da forma como o direito foi construído. Então, depois da Constituição e depois do Código Civil de 2002 e de todos esses problemas,
nós temos as leis mais recentes relativas à guarda compartilhada, que são essas duas que eu coloquei no slide. 11.698 é a lei original e a lei que alterou é a 13.058. Na 11.698, desculpa, a guarda compartilhada não era impositiva nas ações de guarda. O juiz tinha mais disponibilidade de decidir se a guarda seria compartilhada ou seria unilateral, enfim. Na lei 13.058, ela virou regra e ela não ocorre quando há consenso entre o casal de que a guarda deve ser unilateral de um dos cônjuges. Foi assim que ela quis dispor. E o que está por trás? Deixa eu ver se isso está no próximo slide já. Vou deixar já o próximo slide, que ele é importante para eu comentar isso. O que está por trás dessa ideia da guarda compartilhada? O que é a guarda compartilhada? Existem muitas confusões, inclusive de advogados, de gente que não tem muita familiaridade com o direito de família, do que seja a ideia da guarda compartilhada. Na época, havia uma discussão muito grande sobre os papéis de maternidade, paternidade, enfim, sobre o papel do pai e da mãe no rompimento, né? No rompimento de um relacionamento, ou quando eles talvez não tenham tido nenhum relacionamento, mas relacionamento no sentido com ânimo de constituir uma família, mas tiveram um relacionamento que não os fez constituir uma família, mas que nasceu uma criança ali e eles têm que decidir como a relação de convivência com o pai, com a mãe vai se dar. E não é só a convivência, né? A guarda exige cuidado, a guarda exige responsabilidade, a guarda exige responsabilidade em diversos sentidos. Responsabilidade financeira, responsabilidade afetiva, responsabilidade em vários âmbitos na vida de uma criança. E a discussão na época é de que a guarda, como existia, colocava toda ou quase toda a responsabilidade do cuidado nas mãos da mãe, do cuidado com o menor nas mãos da mãe. E isso acontece e acontecia, e a defesa do meu artigo foi basicamente de que ainda acontece, ainda é a regra. Isso acontece porque isso é uma decorrência de como a relação se dava antes, ou, enfim, como as relações de parentesco são construídas socialmente. E há uma problemática muito grande para você desconstituir isso de uma forma impositiva como a lei queria. A lei da guarda compartilhada veio para distribuir as responsabilidades igualmente, para que, por exemplo, se a mãe acha que aquela escola não é boa o suficiente e quer mudar a criança de escola, ela precisa consultar o pai. Se o pai quer colocar a criança na natação, ele precisa consultar a mãe. E as decisões precisam ser tomadas de comum acordo, o que é muito problemático em boa parte das relações, porque muitas pessoas não terminam com esse diálogo, né? No fim das contas, não conseguem dialogar sobre o bem-estar do filho. E isso é o ideal da guarda compartilhada. Existem outros tipos de guarda. Existe a guarda unilateral, ela ainda existe, que é quando o filho fica preponderantemente com um dos genitores, mas principalmente essa pessoa tem um poder maior de decisão dentro do que a criança pode, não pode fazer, enfim. Apesar de que mesmo na guarda unilateral é o que recomenda o
o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição, que os pais tenham esse diálogo mesmo. Então, a lei veio nesse sentido da participação maior do genitor, para ele não virar um genitor de fim de semana, que é o que ocorre na guarda unilateral, né? A criança fica a semana inteira com a mãe, passa 2 semanas inteiras com a mãe, e no fim de semana, e um fim de semana de 15 em 15 dias, ela mora com o pai. Então, nesse mundo ideal, o pai se interessaria pelas atividades da criança, independente de onde a criança estivesse no momento. Isso que eu quero que fique marcado aqui, porque se confunde muito a guarda compartilhada com a guarda alternada. A guarda alternada tem alternância de domicílios. Por exemplo, passa uma semana na casa da mãe, uma semana na casa do pai. Ou 2 semanas na casa da mãe, 2 semanas na casa do pai. Essa não é a intenção da lei da guarda compartilhada. Até porque existem alguns estudos em termos de psicologia, estudos sociais, de ciências sociais, enfim, de que não é muito benéfico para a criança ficar uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro, principalmente se eles não moram muito perto, né? Porque a rotina de escola muda, a rotina de estudos muda, enfim. E não é essa a intenção. Às vezes se defere guarda alternada quando os pais têm uma relação boa e ainda moram perto e não há muita alteração no cotidiano da criança. Isso pode acontecer, mas não é muita regra. E não é a regra da guarda compartilhada. A regra da guarda compartilhada é o compartilhamento no nível decisório mesmo. E qual é a problemática disso? Aí a gente chega aqui no slide. A problemática disso é que as relações de gênero, desde sempre, construídas desde os períodos coloniais, como eu estava falando no começo, elas são desiguais. Elas atribuem papéis a homens e mulheres, e não só aqui eu coloco principalmente vendo homens brancos e mulheres brancas, mas não somente porque esses papéis se replicam socialmente. E de forma mais cruel com mulheres racializadas, por exemplo, mulheres que foram racializadas pelos brancos, né? Porque eu não gosto de dizer que mulheres negras e mulheres indígenas são racializadas como se as brancas não fossem. Existe essa divisão é por raça, né? Essa representação. Na verdade, não é do campo do real, mas é do campo da representação. Mas, como eu estava dizendo, essas mulheres ainda se colocam num lugar mais difícil, porque você pensa numa dicotomia masculino-feminino, no campo das pessoas mais privilegiadas, em que o homem branco heterossexual, cisgênero, é o racional, é o provedor da família, e a mulher, por outro lado, é a sentimental, e você coloca esses adjetivos em categorias de masculino e feminino, que interferem nas relações entre homens negros e mulheres negras, homens e mulheres indígenas, enfim, de outras formas. Porque, por exemplo, quando você diz que o homem é o provedor da família numa família branca, numa família de pessoas negras, isso é uma realidade totalmente diferente. A maioria das mulheres negras trabalham, porém trabalham em condições péssimas, em trabalhos mal remunerados, principalmente se você parar para pensar que, por exemplo, se eu não me engano, 70% ou mais das mulheres que são domésticas são mulheres negras. A maioria das domésticas são mulheres,
que já demonstra que esse trabalho, que é um trabalho super precarizado, e que inclusive houve uma briga judicial muito grande para se regularizar minimamente, é um trabalho de mulheres e é um trabalho principalmente de mulheres negras. Um trabalho precarizado, um trabalho de baixa remuneração. Só que isso, o fato da mulher negra ir trabalhar, diferente de boas partes das mulheres brancas privilegiadas, não impede que ela faça dupla, me embolei, dupla, tripla ou quádrupla jornada, a depender de quantas pessoas ela tem que cuidar, a depender do trabalho na esfera privada da casa dela. E nessa relação de doméstica mesmo, ela cuida de dois campos privados, o campo privado da vida dela e o campo privado de uma outra família, né? Enfim, e esses estereótipos de gênero que colocam o masculino e o feminino em categorias separadas, que colocam pessoas que foram racializadas pelas pessoas brancas em categorias separadas, são classificações e categorias que vêm dessa colonialidade, desse domínio do colonizador sobre o colonizado, e o colonizado aqui é tanto o povo que vivia aqui quanto o povo que foi trazido, escravizado. Essa relação de colonização afeta as nossas relações tanto no âmbito público quanto no âmbito privado até os dias atuais. Eu inclusive mandei um texto, eu acho que eu mandei o texto da Maria Lugones, vocês receberam? Gente, eu tô falando demais, vocês podem comentar. Sim, eu recebi todos. Recebeu? Podem abrir para falar, podem comentar no chat, não tem problema nenhum, não. Eu enviei um texto da Maria Lugones, que é uma das teóricas que eu tenho estudado, que é sobre colonialidade e gênero. E ela trabalha como a modernidade, a era moderna, que começou justamente nessa época de grandes navegações, né? Assim que os historiadores chamam, de colonização das Américas, que trouxe essa virada epistemológica de conhecimento, que justificou a separação tanto entre homens e mulheres, quanto entre corpos colonizadores e corpos colonizados, de uma maneira racional, de uma maneira que se pintou como biológica. Opa, desculpa o comentário aqui. Ai, que bom que vocês estão gostando. Voltando, a modernidade, essa era colonial que começou com as grandes navegações, como um marco histórico, mas que teve por trás, como um marco teórico, essa visão racional de mundo, essa visão cartesiana, que coloca as pessoas em categorias, as pessoas brancas, negras, indígenas, homens, mulheres, enfim, que faz essas delimitações que serviram para a dominação dos corpos femininos e dos corpos colonizados. Ela faz essa elaboração falando que essa época da modernidade ainda, nos dias de hoje, tem uma influência muito grande. E ela trata do conceito não de colonialismo, que foi o período colonial, mas de colonialidade, utilizando o conceito de vários pesquisadores de modernidade e colonialidade, principalmente do Aníbal Quijano, de colonialidade do poder. E ela amplifica não, mas ela aprofunda esse conceito no que tange ao gênero, tratando
das teorias das feministas negras e das feministas das Américas, né, do chamado Terceiro Mundo, da América do Sul, principalmente no que tange à interseccionalidade e a encontrar essas mulheres invisíveis quando a gente trata da grande categoria mulher. Quando a gente trata da grande categoria homem, no direito e nas instituições em geral, se trata de um homem com todas as camadas possíveis de privilégio. Um homem branco, um homem rico, um homem cisgênero, um homem... Esse é o homem universal, por assim dizer. E por isso que a gente tem que evitar dizer que existe um homem universal ou que, por exemplo, o direito é universal, que foi uma das lendas, uma das grandes lendas jurídicas, que ele trata a todos igualmente. A gente conseguiu ver, eu acredito, no começo da aula, tratando de ordenanças filipinas, tratando das legislações mais antigas e das alterações que foram se passando ao longo do tempo, que isso não é verdade, que o direito tinha um direcionamento de exclusão e de categorização do que é bom e do que é ruim, observando os destinatários dessa lei, né? Então, assim, para tratar de relação de gênero, a gente precisa tratar dessas dicotomias do que é masculino, do que é feminino, do que é público, do que é privado, o público sendo associado ao masculino e o privado ao feminino, e de categorias também de raça, de classe social, e pensar nessa grande raiz histórica que influencia a nossa visão de mundo até hoje, e às vezes a gente passa batido por isso. E influencia, inclusive, as nossas visões de maternidade e de paternidade. Nesse texto no artigo que eu escrevi, eu falei, inclusive, sobre um livro muito interessante que eu li na época, que se chama Mães Arrependidas. Tem um trechinho dele aqui. É da Orna Donath, livro Mães Arrependidas. Ela expõe um contraponto, que é uma pesquisa com mães, se eu não me engano, são mães judias. E aí a gente precisa também considerar o contexto cultural deles, de que ser mãe é uma coisa muito enaltecida para a mulher, é o objetivo de vida dela. E ela entrevistou várias dessas mães que, se soubessem, que se entendessem os encargos da maternidade, talvez não fossem mães. E como isso é difícil, como as próprias mulheres que deram os relatos têm dificuldade de externar isso. Porque o fato de você ter tido um filho e olhar para trás retrospectivamente e pensar que talvez essa não tenha sido uma boa decisão na sua vida, ou talvez não tenha sido nenhuma decisão, né? Tenha sido pelas circunstâncias sociais e que você não gostaria de ter tido um filho, é associado ao caráter da mulher, é associado à má índole. Então, é um livro muito interessante, porque elas têm até dificuldade em alguns momentos em falar sobre isso. E elas se lembram de dores muito profundas, causadas pela maternidade, e não só pela maternidade, mas por ter um filho em si, mas por todas as consequências, né, que se atribuem. O julgamento é realmente muito grande. Aí eu peguei um trecho interessante que eu achei do livro, que fala: quando os pais se afastam dos filhos,
há pouca comoção pública e, de fato, muito mais pais deixam o lar depois da separação ou do divórcio do que mães. As mulheres que não moram com os filhos são marcadas e denunciadas, ao mesmo tempo que são forçadas repetidas vezes a renúncias ao direito de serem chamadas de mães. Então, assim, é muito forte a gente pensar nesse papel de mãe e de como ele foi entronizado por uma cultura europeia ocidental, de forma que essa é a nossa maior missão, é o maior sonho de toda mulher na sua existência. E o papel da paternidade, obviamente, tem muita relação com isso. O pater familias, né? É o que tem o poder dentro da família. Hoje em dia se substituiu, tentando mudar um pouquinho dessa marca patriarcal mesmo, se substituiu o poder, o pátrio poder que se usava, que era o termo que se usava para o chefe da família, que tem o pátrio poder, o poder sobre os filhos, por poder familiar, que é atribuído tanto ao pai quanto à mãe, enfim, ao responsável por aquela criança. Só que é uma marca, isso ainda é uma marca muito forte nas relações de família, nas relações de parentesco, né? E aí, tratando sobre o direito, falando um pouquinho mais de teoria feminista do direito, e talvez eu repita algumas coisas do que eu falei, no estudo na época eu trouxe a Frances Olsen e a Carol Smart porque são duas teóricas, apesar de serem duas teóricas europeias, que fazem uma interlocução muito boa entre o acho que a Carol Smart é norte-americana, se eu não me engano, a Frances Olsen que é francesa, enfim, não lembro. mas são duas teóricas que trazem essa interlocução da teoria feminista com o direito, que eu entendi como muito interessante da gente pensar. A Frances Olsen faz uma grande categorização de como as feministas tratam o direito. Como elas veem toda essa estrutura de poder que foi formada através do direito e o que elas rechaçam e o que elas absorvem. Então ela divide em 3 grandes grupos. O primeiro grupo tratando de hierarquização e de sexualização. Todos os 3 grupos tratam de hierarquização e sexualização. E aí eu vou explicar os conceitos. Sexualização dentro dessa dicotomia, o que eu quero dizer é que alguns atributos são tidos como masculinos e outros atributos tidos como femininos. Como masculino, por exemplo, a força, a racionalidade, enfim, a virilidade, as relações de âmbito público são tidas como masculinas e a sensibilidade, o cuidado, a docilidade é tido como feminino, parte da feminilidade. Isso é sexualização de características das pessoas, né? Existe a sexualização e a hierarquização, que colocaria as características masculinas acima das tidas como masculinas, né? Acima das tidas como femininas. Então, ela separa as teorias feministas em 3 categorias. Uma que rechaça a sexualização, diz que não existem, por assim dizer, coisas de homem e coisas de mulher, mas que aceita a hierarquização, que entende que o racional, por exemplo, é superior ao sensível. Existem outras teorias que
fazem o contrário. Elas aceitam que o dócil, que o sensível é feminino e que o racional é masculino. Mas elas não aceitam que o que é masculino é superior ao que é feminino. E esse grupo é inclusive conhecido como feminismo da diferença, né? Elas entendem que homens e mulheres são de fato diferentes, elas aceitam essas diferenças que elas veem entre comportamento masculino e feminino, só não aceitam a hierarquização. E existe um outro grupo que não aceita nenhum dos dois, nem a sexualização e nem a hierarquização, que na verdade seria se eu tivesse que escolher uma categoria, seria essa. Porque eu não entendo características a priori masculinas ou femininas. Acho muito difícil. Porque gênero, na verdade, é representação, né? É como a gente se apresenta para o outro, ele vai sendo construído e vai sendo determinado pelo outro também. Então, gênero se dá no relacional, no encontro com o outro. Então é muito difícil você dizer que existem gêneros a priorísticos. E existem características desses gêneros que são a priorísticas também. Muito menos a hierarquização, né? Do que é racional ser superior ao que é sensível. Enfim, são características. E a gente se prende muito nessa racionalidade, aí voltando pro que eu vinha falando de colonialidade, a gente se prende muito nessa racionalidade, nessa busca pela ciência perfeita, que na verdade reproduz, sob muitos aspectos, as estruturas de poder. O racismo científico está aí para nos mostrar isso. Durante muitos anos, o racismo foi sustentado, e às vezes ainda é, por uma ideia de que os corpos são biologicamente diferentes e de que, por exemplo, dentro da criminologia, há uma propensão dos corpos negros a delinquir. Isso foi sustentado por muitos anos, né? No século XIX, por Lombroso, enfim, outros teóricos. Então, você entender uma racionalidade também a priorística, que parte do nada, científica, filosófica, que não tem relação com os seus valores, não tem relação com a forma como você vê o mundo, simplesmente não existe. Eu entendo que é mais honesto, por exemplo, quando você inicia uma pesquisa, você dizer que você tem uma visão de mundo assim ou assado, ou você demonstrar de alguma forma que você tem essa visão, do que você se colocar no papel de totalmente isento. Você vai ter um nível de isenção, mas que não existe essa completa isenção. Enfim, aí foi. Eu faço algumas digressões, eu espero que não esteja confundindo vocês. Mas isso tudo foi para tratar da Olsen. Quando ela trata, por exemplo, do direito de família, ela percebe também uma diferenciação, que a categoria do direito de família e assim, isso eu não tenho nenhum estudo para comprovar, mas eu consigo sentir no dia a dia de trabalho, inclusive, que o direito de família é visto como uma subcategoria do direito, porque
ele serve para decidir questões muito mais ligadas ao âmbito doméstico, privado, do que outras faces do direito. Então ele é meio que jogado na periferia do direito. A Carol Smart, ela percebe a existência do gênero no direito, que por ser uma ciência entendida como racional, abstrata, neutra, vem associada ao masculino, como a gente vinha conversando. Ela percebe não só a existência de gênero no direito, como a criação do gênero através do discurso jurídico, como a construção de uma identidade feminina que não existe, como nós estávamos falando do homem universal, a construção de uma mulher universal para quem o direito se direciona, que não é uma mulher que existe. E ela faz referência, quando fala dessas estratégias criadoras de gênero, à categoria de mãe ruim, que foi penalizada no século XVII na Inglaterra, principalmente associada a mães solteiras, porque elas não correspondiam às expectativas do que seria uma mãe, né, na sociedade. A mãe é muito relacionada à família. A mãe solteira já é uma quebra muito forte de paradigma, de expectativa. Aí, que bom que vocês estão entendendo. Eu vou de vez em quando consultando o chat. Se vocês quiserem deixar pergunta no chat também, pode ser interessante, se tiver alguma dúvida, enfim. Aí, tendo em vista esses trabalhos e muitos outros trabalhos sobre que misturam a interface do gênero com a interface do direito, eu quis buscar nessa pesquisa a eficácia da guarda compartilhada. Pronto, outro slide. A eficácia da guarda compartilhada. E o que eu descobri de importante, que talvez sustente, que eu acredito que sustente a minha hipótese de que a guarda compartilhada não tem eficácia, ou a sua eficácia é tão relevante quanto a eficácia da guarda como era antes dessa lei. Ausência de consequências graves pelo descumprimento ou de políticas públicas. Uma das características que fazem as leis ser cumpridas é o seu nível de coercibilidade, por assim dizer. E a lei da guarda compartilhada não tem nenhum. Ela dispõe que você tem o direito de participar, dispõe o direito sobre o compartilhamento da guarda entre os pais, dispõe até que é um direito da criança, né, de ter a sua convivência, de ter o seu cuidado regulado pelos dois, mas não há coercibilidade nesse sentido. E, assim, hoje em dia, no âmbito civil, você consegue encontrar decisões de indenização por abandono afetivo, por exemplo. Mas até que ponto isso é de fato eficaz? Até que ponto é eficaz também você coagir uma pessoa a se interessar pela vida da outra? Porque essa é a importância da guarda. Eu falo de ausência de consequências graves não porque eu queira que haja uma penalidade para a pessoa que não participa, mas porque eu penso muito nesse segundo ponto das políticas públicas, de conscientizar os pais e as mães do seu papel na vida dessas crianças, para que a guarda não vire um momento de sofrimento tanto
das partes do pai e da mãe, quanto da criança que está ali no meio. Aqui já temos um depoimento. No meu caso específico, a guarda compartilhada só tem servido para o exercício do poder do pai da minha filha comigo. Isso é uma coisa que eu acredito que seja central, porque como boa parte, por conta dessas relações de gênero, enfim, boa parte dos pais nunca participou desse âmbito de cuidado dentro da esfera privada. E aí utiliza desse subterfúgio da guarda compartilhada para não só opinar sobre o que a criança deve ou não fazer, mas como opinar naquela família reconstruída baseada na mãe e na criança, entende? Ele altera toda aquela dinâmica e mantém o seu poder, de certa forma, naquela família que não é mais estruturada da forma que era. Eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou falando. A grande crítica que eu entendo da guarda compartilhada é essa, que acaba que o homem se desloca, ele não tem mais responsabilidade, uma responsabilidade tão grande na manutenção daquela relação, porque a relação dele com a mulher, enfim, acabou. A responsabilidade dele é com a criança, mas através da criança ele consegue participar e consegue se impor de uma forma que mexe com toda a relação do que seria uma nova família composta pela mãe e pela criança. Entende? Aí, o outro ponto que me chamou a atenção, né, na regra da guarda compartilhada foi, e isso agora eu tenho estudado bastante a Lei Maria da Penha também por conta disso, a ausência de ligação entre os processos de guarda e os relacionados à Lei Maria da Penha. E aqui eu vou fazer esse parênteses para falar um pouco da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei híbrida. É uma lei que trata de direito civil e que trata de direito penal. É uma lei que, na teoria, estabelece que os juizados da violência doméstica tratam de todas essas ações. Os juizados da violência doméstica, na teoria, teriam competência para decidir sobre a guarda do filho, para decidir sobre o divórcio, não só para prender o agressor, que é o que se faz na prática. Na prática, boa parte, não digo todos, mas boa parte das ações relacionadas à violência são decididas apenas no âmbito penal, e a maior medida que o juiz toma em termos de direito civil é uma medida liminar, né? Por assim dizer, é uma medida protetiva que ele dá a princípio, que tem prazo. É uma medida provisória, né? Ele não decide a questão da guarda nem do divórcio no mérito, porque a maioria dos juizados no Brasil de violência doméstica foi composto de forma a resolver as questões da esfera criminal prioritariamente. E eu até compreendo a urgência de você resolver a questão criminal, mas entendo que há uma relação complexa ali de violência, e que se o juiz da violência doméstica já absorveu aquilo tudo, ele poderia ir além
e decidir também as questões civis. E qual a problemática que fica? A mulher vai ao juizado da violência doméstica e consegue a resolução do problema dela na esfera criminal, digamos. E o juiz dá uma guarda provisória para ela da criança e fala, você tem que resolver a questão da guarda na vara de família. Tudo bem, ela vai para a vara de família e a questão da violência dela não é analisada com a profundidade que foi no juizado da violência doméstica. Porque a nossa visão racional categorizada, e isso influencia em tudo, em absolutamente tudo. Isso que eu estava falando sobre colonialidade e racionalidade influencia em absolutamente tudo. A nossa visão racional categorizada, ela coloca o direito de família num lugar, o processo de guarda num lugar e o processo da violência doméstica em outro lugar. O processo da guarda tem relação dos pais com o filho. A figura central da guarda é o filho. A figura central dos processos de violência doméstica, teoricamente, tem que ser a vítima e a sua relação com o agressor, né? Então é um pensamento que não bate. Por exemplo, eu vou passar no próximo slide, eu vou falar sobre o domicílio da criança e do adolescente, que foi onde eu me prendi com os dados das varas em que eu trabalhei, da vara em que eu trabalhei, não, eu trabalhei na promotoria, mas a promotoria tem a relação com a vara. E nesses processos, é que eu peguei um período curto. Desses processos todos, se eu não me engano, 4 vieram da violência, do núcleo da defensoria que atende mulheres em situação de violência. Eu não me lembro em nenhum deles, eu acho que eu coloquei isso no artigo, em nenhum deles foi entrado em questão, em debate, a violência contra a mulher como um fator que afastasse o pai da criança. Ou como um fator que impedisse, por exemplo, uma audiência de conciliação. Muitas dessas mulheres que sofrem a violência e ganham uma medida protetiva de afastamento do seu agressor vão pedir a guarda e o juiz da guarda defere uma audiência de conciliação e ela fica de cara pro agressor. É uma situação que chega a ser ridícula. Mas porque ela não é vista em conjunto como uma situação complexa. Ela é compartimentalizada. E aqui eu já trago a tabela onde eu trabalhei com dados. Se eu não me engano, eu peguei só 6 meses de processos da promotoria em que eu trabalhava, de ações de guarda e ações correlatas. E eu peguei ações de guarda e ações correlatas em que a guarda foi também decidida. Por exemplo, há ações de alimentos em que, no fim das contas, o juiz decide pelos alimentos e pela guarda. Também ações de divórcio. Enfim, eu só peguei essas correlatas. E aqui, inicialmente, a gente já consegue perceber, por exemplo, que a maior parte das autoras de ações de guarda são as mulheres. Ou a autoria consensual. A autoria dos homens é sempre em um número menor. Um homem que pede a guarda. Às vezes o homem ajuiza a ação de guarda como guarda e regulamentação de visitas. E, na verdade, o que ele diz no processo é que a guarda pode continuar com a mulher e ele só quer a regulamentação da convivência. E isso, na real, é um pedido de regulamentação de convivência, regulamentação de visitas. Que vocês veem que o número de pedidos de regulamentação de visitas de homens é muito maior. E eu coloquei essas categorias, mulher e homem,
pensando em figuras masculinas e figuras femininas. Há ações de guarda, por exemplo, de avós em face do pai, de tias em face do pai. E isso é gritante a relação da mulher com o cuidado, né? Com o cuidado da casa, o cuidado dos seus. Enfim, e no final eu separei os que foi deferida a guarda unilateral, que são poucos, porque a guarda compartilhada virou a regra, e os que foi deferida a guarda compartilhada. E aqui coloquei, eu fiz uma análise simples. Os processos são muito complexos e tinham muitos fatores, indicadores para categorizar, e é difícil você espremer essas informações diversas em categorias, né? Então, eu me detive na categoria do domicílio. Onde a criança vai morar? Ou onde a criança vai passar o maior tempo da vida dela. E, assim, de forma gritante, a gente percebe que não mudou da guarda unilateral para a guarda compartilhada. Ou seja, a gente percebe que, pelo menos nesse sentido do domicílio, os homens não têm ficado com as crianças. E a relação ainda se dá de forma muito parecida. As mulheres ficam com a criança e o homem vê a criança apenas aos fins de semana alternados. Ele agora tem um poder de decisão maior, mas não significa um poder de um dever de participação maior. Não significa que ele vá se encontrar com essa criança mais vezes, não significa que ele vai ligar para ela ou que vai levar ela no hospital se ela estiver doente, enfim. Mas isso aqui é um indicador ainda pequeno. Eu pretendo aprofundar esse estudo com outros indicadores que não sejam simplesmente judiciais, por assim dizer, com o comparecimento dessas pessoas nas escolas, das crianças, enfim. Num momento pós-pandêmico, quem sabe eu consigo completar. E assim, a conclusão a que eu cheguei na época, que não muda muito, apesar de eu ter incluído nesse raciocínio outras autoras que não estão no meu estudo, mas que eu tentei enviar para vocês algumas, né? Tem muito estudo feminista interessante sobre relações de parentesco. A conclusão que não mudou é: as relações de poder e os conflitos parentais dificultam a eficácia da lei. A judicialização de todas as demandas concernentes à guarda, porque quando há essa relação que a Carol falou, que a guarda compartilhada só serve para exercício de poder do pai com a filha e com ela, as partes não chegam a um acordo nunca, né? Então, elas têm que pedir para o juiz decidir onde o filho vai estudar, se ele faz natação, se faz curso de inglês, enfim. Tudo que é tipo de decisão vira uma outra demanda judicial porque eles não chegam em acordo. A guarda compartilhada serve muito para casais que têm um bom diálogo, mas, em geral, e a necessidade premente de políticas públicas sobre parentalidade. É muito importante a gente tratar desse assunto. A gente tratar de como a gente absorveu relações familiares e relações de parentesco que pressupõem uma dominação de um sobre o outro, dos pais sobre os filhos, dos homens sobre as mulheres, enfim. E de como isso é problemático. E o papel
de cada uma das pessoas do âmbito familiar da criança ou do adolescente, não só o pai ou a mãe, na educação e na criação e no desenvolvimento dessa criança. Assim, eu acredito que as ideias principais já foram. Vou fechar aqui. Parei de compartilhar. Eu tô com 2 logins para conseguir gravar essa aula. Eu tô gravando e devo disponibilizar depois. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário a fazer. Esse seria o momento certo. Alguma coisa que vocês acham que faltou, que eu posso desenvolver melhor? Algum conceito que não ficou compreendido? Nada? Assim. Eu que agradeço, Isabela. É um estudo que eu tenho uma relação afetiva assim muito grande com ele. Porque foi um estudo feito a duras penas, pedindo autorizações e, enfim, mexendo em planilhas, que eu não sou muito boa nisso, trabalhar com dados. É um estudo que me é muito caro, que eu pretendo desenvolver melhor e que eu acredito que seja muito importante. Às vezes, uma área um pouco, não diria negligenciada, mas menos olhada do direito, principalmente sob essa ótica do feminismo. Se eu tenho intenção de dar cursos, eu atualmente dou alguns cursos, mas sobre Lei Maria da Penha, porque a minha pesquisa de mestrado é sobre a Lei Maria da Penha. Eu devo abrir uma outra turma em breve, mas posso pensar em dar cursos falando sobre direito de família também, que é uma área que me interessa muito, que é uma área muito do meu dia a dia. Eu trabalho mais com isso do que com a Maria da Penha. Que bom que vocês gostaram. Eu agradeço muito a participação. Queria que tivesse alcançado mais gente. Eu, na verdade, coloquei um limite de pessoas para dar espaço para as pessoas participarem, né? Eu prefiro abrir uma outra turma. Se der muita gente, eu prefiro abrir uma outra turma do que abrir uma turma com, sei lá, 100 pessoas e as pessoas não conseguirem falar no momento. Eu gosto dessa troca e estou muito feliz que vocês gostaram da... Vocês se interessam pelo curso da Lei Maria da Penha? Eu tô com o e-mail de vocês. Quando abrir a próxima turma, eu trago. Tem muitas coisas interessantes que a gente precisa discutir também no âmbito de políticas públicas. A minha linha de pesquisa é em políticas públicas da Lei Maria da Penha. De como ela é tratada e como deveria ser. E aqui eu quero fazer um adendo antes de terminar, que eu utilizei as categorias de homem e mulher, enfim, nas relações de guarda, muito em função dos meus dados terem vindo de casais de homens e mulheres. Eu não tenho dados suficientes para saber como as relações de parentesco
ocorrem em outras formas de família, né? Em famílias de casais LGBT, em famílias de tios, avós, enfim, em outras relações de parentesco. Eu me fiei na relação homem e mulher nesse núcleo de família tradicional brasileira e eu quero pontuar isso aqui porque é muito relevante para você entender que não há só essas famílias, mas que essa família, em particular, é uma família muito problemática. Se eu tenho alguma reflexão sobre a lei de alienação parental. Olha, alienação parental é um conceito muito complicado que entrou muito tarde aqui no Brasil. Já tinha umas discussões muito antigas sobre alienação parental e eu entendo, na verdade, que é uma lei muito perigosa. É uma lei que pode ser uma outra arma de influência de poder, de tecnologia de poder, por assim dizer, principalmente do homem sobre a mulher. Então, assim, eu tenho minhas ressalvas com a lei de alienação parental. Porque ela é muito abrangente, diversas condutas e, enfim, é uma coisa muito difícil psicologicamente de ser detectada, a não ser em casos aberrantes, e que ela pode ser usada como uma ferramenta também de interferência de uma pessoa na vida da outra e não na vida da criança, entende? Pode ser motivo de muito desse resgate da relação de poder homem e mulher, da relação de poder que provém dessa demarcação de gênero. Então eu tenho minhas ressalvas com a lei da alienação parental também, só que eu não estudei profundamente essa lei, eu estudei a lei da guarda compartilhada. Mas tem alguns estudos interessantes nesse sentido também. Gente, e se vocês tiverem mais algum apontamento, dá para colocar. Eu tô avisando mais uma vez, eu tô gravando essa aula, eu vou disponibilizar para as outras pessoas que se inscreveram e eventualmente não vieram. E eu tô pensando se eu disponibilizo ela no YouTube também, depois, para ficar de fácil acesso para todo mundo. Se vocês não tiverem nenhuma objeção, né? Porque vocês estão aqui aparecendo. Alguém tem alguma objeção quanto a isso? Então, ótimo. Gente, muito obrigada. Obrigada por terem se interessado. Eu vou manter o contato de vocês e vou informar se eu tiver para abrir alguma aula, algum curso sobre Lei Maria da Penha também. E agora que vocês deram essa ideia, talvez eu trate um pouquinho dessas questões de direito de família num curso, para ficar de forma mais esquematizada também, porque eu usei a apresentação que eu fiz do meu trabalho, mas tem muita coisa que dá para se desenvolver de cada um daqueles pontos, né? Ele consegue virar um curso. Obrigada, gente. Vou parar de gravar aqui e me